Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse. Hoje de manhã nós tivemos uma palavra maravilhosa, né? Se eu pudesse, ficava até 2 da tarde ouvindo a irmã Ruth só sobre as mulheres, né? Mulheres, 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 as mulheres da fé, da história da igreja. E ela foi para a Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, né? E ela vai estar sexta-feira aqui com as mulheres. Não perca, ela vai trazer mais livros, acho que ela conseguiu vender todos os livros, e alguns pediram, mas não tem mais. Ela vai trazer domingo mais livros de manhã, para aqueles que não conseguiram comprar e adquirir o livro, tá bom? Vamos abrir em Apocalipse 21. O pastor Felipe fechou com 22, mas eu reservei uma mensagem de Apocalipse 21, que é um texto muito importante, falando sobre essa nova cidade, a nova Jerusalém. Vamos ler a partir do verso 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. O fundamento da muralha da cidade estão adornados. Os fundamentos estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. E nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. E então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol,
porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Deus abençoe a sua palavra e fale ao nosso coração. Você pode sentar. Esse é o texto da apoteose do Apocalipse. É o ápice. É o fechamento da revelação progressiva que João nos traz no seu livro chamado Apocalipse. O texto nos fala de uma cidade. Vimos aqui todas as características bem descritas e narradas desta cidade. E sempre quando eu vou falar deste capítulo, desta cidade, eu não posso esquecer de que, até mesmo no imaginário do homem, da humanidade, até das produções literárias, existe lá como resquícios da literatura humana escrita ao longo de séculos, um desejo, uma busca por uma cidade perfeita. Nos desenhos animados e até mesmo nos filmes e livros, já ouvimos falar de Atlântida, a cidade perdida no mar. Uma cidade perfeita, uma cidade plena, harmônica. Mas ao longo também da Idade Média e início da modernidade, um filósofo chamado Thomas More, ou Thomas Moros, escreveu um livro, Utopia, buscando uma cidade perfeita, onde a justiça impera, onde os homens são governados em justiça e paz. Seu nome do livro, Utopia. Talvez ele mesmo tinha como premissa de que essa cidade perfeita era uma utopia. Mas também outros pensadores e filósofos, como Thomas Campanella, escreveu também um livro em busca desta cidade perfeita. Ele chamou a cidade do sol. A cidade iluminada, mas ele era iluminista. Ele era um dos filósofos que pensava e cogitava na perspectiva humana sobre a força do poder do braço humano. Uma cidade perfeita. Estamos no ano 2020 e até hoje não encontramos esta cidade. Esta cidade está presente, igreja, está nas Escrituras Sagradas. Essa cidade tem uma grande muralha para dizer que o mal, o pecado, não atingirá a mesma. Essa cidade, ela tem fundamentos tão sólidos que aquilo que os homens buscam em uma construção arquitetônica, colocar o mais belo do lado de fora, esta cidade coloca os fundamentos das melhores pedras preciosas em seu alicerce, em seu fundamento, internamente e não externamente. A beleza desta cidade quadrangular, de onde surgiu a igreja do Evangelho quadrangular. O nome, Deus salva, Deus cura, Deus batiza no Espírito Santo e Deus voltará, e Jesus voltará. O Evangelho quadrangular, formado pela missionária Amy McPherson, nos Estados Unidos, que veio para o Brasil, tomou por base essa revelação do livro do Apocalipse, de uma cidade perfeita, que muitas vidas e almas seriam ganhas, e eles tinham como premissa irem às ruas, montarem tendas, quase numa espécie de circo, para aglutinar pessoas, pregar o Evangelho e pregar ali a cura, a salvação. E depois a igreja foi plantada, chamada do Evangelho Quadrangular. Eu brincava quando eu pastoreava a igreja do Nazareno, porque eu tinha um pastor amigo nosso, que é o superintendente da igreja quadrangular aqui na região de Campinas, e ele me dizia, a cidade é quadrangular, e eu dizia, mas o dono da igreja é Nazareno. Ele foi chamado o Nazareno. E hoje nós estamos aqui na Nova Vida, para dizer que só entra na cidade quem tiver uma nova vida. Uma vida nova em Cristo Jesus. E eu quero convidar você nesse texto do Apocalipse de número 21 e também uma parte do 22, as figuras que João utilizou para representar a igreja. É verdade que ele não inventou isso da sua cabeça. Ele não tirou isso do seu imaginário. Ele teve a visão. Ele teve uma visão muito clara. O anjo revelou para ele.
E serão 12 pontos. Não se preocupe que eu não vou terminar à meia-noite. Como Paulo ficou pregando lá, aquele jovem Eutico, e caiu, morreu, quebrou o pescoço, ressuscitou, e ele foi até às 5 da manhã pregando na cidade, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos que nós estudamos. Mas eu serei breve, trazendo alguns aspectos importantes desta cidade. O primeiro aspecto é que essa nova Jerusalém, ela é bonita por fora, porque ela reflete a glória de Deus. Ela reflete a glória de Deus. João, o evangelista, escreve o evangelho e diz que olharam para Jesus, João Batista falando acerca dele, e João também, o evangelista, escrevendo: olhamos para ele, o homem Jesus, e vimos nele a glória do unigênito do Pai. Mas um dia os homens, as nações, os povos, os reis olharão para esta cidade e verão a glória de Deus. Há uma música que nós cantamos: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Igreja, a glória não é fumaça. A glória não é nada mais, nada menos do que a máxima expressão de quem Deus é. E Deus se revelou a nós em Cristo, e Cristo em nós. A igreja é a esperança da glória. Se a glória é a máxima expressão de que Deus é amor, Deus é humilde, Deus é santo, Deus é bom, Deus é paciente, Deus é longânimo. Posso ouvir amém, irmãos? Vocês não vieram para o velório. Santa Ceia. Deus é longânimo, Deus é compassivo, Deus é misericordioso. E eu pergunto, quantos de nós temos essas qualidades que recebemos de Deus? Quando eu sou paciente para com uma situação, para com um irmão, quando eu sou longânimo, perdoador, compassivo, a glória de Deus está sendo manifesta na minha vida, e a Beatriz começa a olhar a glória de Deus em mim, e eu olho para ela e eu vejo a glória de Deus na vida dela, porque eu e ela fazemos parte desta cidade chamada a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela reflete, veja o verso 11, ela reflete a glória de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Eu esqueci de comentar que na busca destes homens, desses professores de literatura, desses escritos literários que os homens produziram, como Thomas More, como Thomas Campanella, que escreveram livros, como no imaginário grego, a cidade de Atlântida perfeita. Prestem atenção, estas cidades são construções humanas, são projeções humanas, mas a Nova Jerusalém, ela não vem da terra, ela desce do céu. Ela foi regida, ela foi plantada, ela foi esboçada, ela foi desenhada como um verdadeiro design pelo arquiteto do universo, que Hebreus capítulo 10 diz, e o arquiteto é Deus. Foi ele quem elaborou esta cidade. O capítulo 21, verso 10, na última frase diz: a santa cidade Jerusalém que... Verso 10, vocês estão acompanhando? Que descia do céu da parte de Deus. Ela desce. Ela não sobe. Porque para ela subir, ela veio da terra. Mas da terra é pecado, é maldição, é maldito. Não há nenhum justo sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram. A sua garganta é um sepulcro aberto. Tudo que é desta terra é do mal, é do engano, é da mentira, é do orgulho, é da soberba, e é por isso que estes homens idealizaram estas cidades, mas eles não conseguiram encontrar até aos dias de hoje. Mas nós somos gerados de uma semente que vem do alto, a semente do Altíssimo, e a semente de Deus gera em nós uma nova identidade, constrói em nós e faz de cada um de nós pedras vivas, e essas pedras vivas somadas, juntas, aglutinadas, irão compor em breve a grande santa cidade da Nova Jerusalém. No templo de Jerusalém, as pedras vieram de pedras de Tiro, vieram de Sidom, vieram de terras distantes,
Se você ler o livro de Crônicas, o livro de Reis, foram vários trabalhadores de várias nações que ajudaram a Salomão a construir o templo. As pedras vieram das pedreiras já lavradas, e quando elas chegaram em Jerusalém, a Bíblia diz que não se ouvia barulho de martelo na cidade. As pedras foram colocadas umas sobre as outras. Uma das coisas mais lindas na viagem a Israel é chegar ao Muro das Lamentações em Jerusalém. Segundo a tradição judaica, aquele muro que está ali ainda é um muro que pertencia ao Templo de Salomão. As pedras estão lá até hoje. Eu fico a pensar o tamanho daquelas pedras, a forma como elas foram colocadas, e o mais importante, não houve martelo, porque elas já vieram buriladas, lapidadas, trabalhadas nas pedreiras dos países que ajudaram Israel com Salomão a construir aquele templo. Aquele templo era uma figura de um templo maior que a igreja do Deus vivo, porque as pedras até hoje estão nas pedreiras. As pedreiras são as igrejas locais, e quando a trombeta tocar, quando o Senhor vier em glória, as pedras serão assomadas, ajuntadas e reunidas, e elas irão compor a nova e santa cidade da Nova Jerusalém. Aleluia! E não terá mais necessidade de martelo, porque o martelo é a pregação da palavra, como disse Jeremias, que esmiuça a penha até os dias de hoje. Porque quando estivermos diante daquele que é perfeito, João nos diz na sua epístola, olharemos para ele e seremos semelhantes a ele. E não haverá mais necessidade de um pastor magrelo de Maceió usar o microfone e pregar a palavra com martelo para trabalhar nas pedras, porque as pedras já estarão lavradas, buriladas, trabalhadas, lapidadas, e elas serão colocadas umas ao lado das outras, banhadas de ouro, porque elas irão formar a nova Jerusalém. Não fique pensando que você vai ver tudo isso lá. Você já é a nova Jerusalém. Hebreus capítulo 12, verso 27 nos diz, vós tendes chegado à nova Jerusalém. Participe o passado, nós já temos chegado a Sião, a nova Jerusalém celestial, a assembleia dos primogênitos arrolados nos céus. Amém? Vocês estão empolgados aí pela cidade? Estão buscando ainda a cidade perfeita? A beleza desta cidade reflete a glória de Deus, porque lá no capítulo 4, verso 3, a beleza era o trono. E assim como a luz reflete a luz do sol, a lua reflete a luz do sol, a igreja vai refletir a luz da glória do Senhor. Essa glória é indescritível. Veja o verso 11, a qual tem a glória de Deus. Por isso, quando nós cantávamos aquela música, né? Eu vejo a glória do Senhor já aqui. Eu pergunto aonde? Onde é que está a glória? É a fumaça? Derrama a tua Shekinah sobre nós. Mas escuta, onde é que está essa fumaça? Não, esquece fumaça. Paulo diz em Coríntios capítulo 3, verso 18, na sua segunda epístola, que na medida que nós vamos nos expondo a esta palavra, o Espírito vai produzindo em nós a imagem de Cristo em nossa vida, e nós vamos crescendo num crescente resplendor de glória em glória, até a imagem de Cristo ser formada em nós. A glória do Senhor vai sendo formada. A glória não é fumaça, a glória não é chuva, a glória é a máxima expressão de quem Deus é. E se olharmos para o autor deste livro, que é João, ele tinha um ódio dos samaritanos. Ele poderia ser chamado nos dias de hoje terrorista, fundamentalista terrorista, porque ele pediu a Jesus para Deus mandar fogo do céu e queimar assados os samaritanos. Capítulo 9 de Lucas, ele diz, Senhor, fica tranquilo, take it easy, que nós vamos agora pedir ao Pai para que Ele mande agora churrasquinho e queime os samaritanos. Mas esse era o João infantil, jovem, impulsivo, que quando envelhece e escreve a sua epístola,
e escreve o Evangelho de João, é ele quem fala que Jesus se encontrou com a mulher samaritana. É ele quem falou o que Paulo não falou. Paulo falou várias doutrinas importantíssimas, mas Paulo nunca afirmou que Deus é amor. João escreveu 2 vezes na sua epístola, 1 de João 4, 8 e 16, Deus é amor. E aquele João terrorista que queria queimar os samaritanos, é ele quem escreve nas suas epístolas, meus filhinhos, meus filhinhos. E talvez quem andou com João com 19 anos e agora está andando com João com 80 anos, descobriu que a glória do Senhor estava explícita no caráter e no coração de João. Os anos vão passar. Jovem, as rugas vão chegar. Os cabelos brancos vão chegar. Não tenha medo da velhice. Você que já está sexagenário, 60, 70, não tema a velhice. A cada dia, a cada ano que passa, o mais gostoso na perspectiva cristã é que vamos nos encontrar com Ele. E quando Ele se manifestar, olharemos para Ele e seremos semelhantes a Ele. Talvez foi por isso que Paulo entendeu aquela igreja de Corinto tão infantil, ainda brigando com dons, cargos, disputas, querelas, intrigas. Paulo escreveu nessa mesma carta dizendo, olha, ainda que eu tivesse a língua dos homens, falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todos os meus bens, mas se eu não tivesse o amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo espera, não se vangloria, não se exaspera, não se comporta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Esse é o amor de Deus. Eu vi esta nação ainda na minha adolescência, cantando a música do Renato Russo, que tomou emprestado o texto de Coríntios. Eu também cantei naquela juventude de 87, 86 e 88. Mas um dia eu entendi o que Paulo escreveu, que tudo vai passar, mas o amor permanece para sempre. E essas verdades, elas não vêm por osmose, elas não vêm por imposição de mãos, elas vêm por uma caminhada e um relacionamento intrínseco e pessoal com Deus. E quando nós estamos falando que nesta cidade, ela reflete a glória de Deus, eu quero que os irmãos entendam que a glória não é fumaça, não é um óleo ungido de Israel. A glória é a máxima expressão de Deus vista em cada um de nós. Você e eu não somos perfeitos, mas eu quero dizer aos meus irmãos e irmãs, como pastor, eu tenho aprendido com muitas pessoas dessa igreja e por onde eu passei. Pessoas que às vezes não têm repertório, elas não têm uma performance para vir pregar aqui nesse púlpito. Mas elas talvez têm muito mais do caráter de Deus do que muitos de nós pregadores. Da paciência, da mansidão, da bondade. E cuidado para você não desmerecer, talvez se comparando com grandes pregadores e cantores. Naquele dia, ao chegarmos na eternidade, ficará demonstrado em cada um de nós o fundamento e a glória de Deus construída ao longo dos anos na nossa vida. Esta cidade reflete a glória de Deus. Segundo aspecto que nós aprendemos nesta cidade é que a Nova Jerusalém, ela é bonita por dentro. É interessante, como eu havia dito antes, que ninguém coloca pedras preciosas no fundamento. Dizem que o mais difícil de uma construção é o acabamento, é a pintura, é o telhado, é o lustre. São coisas caras. Mas o contrário dessa cidade, o que é mais caro e mais belo, não está externo, está no fundamento.
E o que é mais precioso na nossa vida não é o que os homens enxergam aqui dentro. Paulo diz, somos vasos de barro, mas dentro desses vasos tem um tesouro especial aí dentro, que é o Evangelho de Jesus Cristo em nossa vida. Veja, por exemplo, no capítulo 21, verso 19 e 20. Vamos ver os fundamentos, o alicerce. Pergunta lá para o cristiano, que é construtor, empreiteiro, se ele coloca nas suas casas, cristiano, que você constrói, vou ver se você colocou esse tipo de pedra. Vou perguntar a Gisele, aí ela vai dizer para você que você é louco, que você não construiu, que você passe essas pedras para ela, que ela vai vender na Bolsa de Valores. Veja o verso, na Caixa Econômica, verso 18. A estrutura da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro. Verso 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Os fundamentos. Não é o exterior. E é uma figura de linguagem para mostrar de coisas tremendas que Deus está construindo aqui. Os desertos que nós temos enfrentado ao longo desses anos e desse ano 2020, é aquilo que Paulo diz para nós, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa e sofra, o meu homem interior está se renovando a cada dia, e naquele dia, quando esse tabernáculo terrestre, essa casa terrestre se desfizer, teremos descoberto uma casa interna, feita não por mãos humanas, mas por Deus nos céus, aqui dentro, em nosso homem interior. E esta casa interna são as pedras preciosas. Vocês estão lembrados em Coríntios 3, quando Paulo diz que naquele dia, quando nós passarmos pelo fogo de Deus, se foi madeira, feno e palha, mas alguns serão prata, ouro e pedras preciosas. O texto diz no capítulo 21, verso 20, continuando as pedras, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio. Se o cristiano disser para alguém que essas pedras estão no alicerce de uma casa, olha, meu irmão, eu não sei se amanhã essa casa vai estar de pé, não. Alguém vai derrubar e pegar as pedras. Alguém vai detonar esta casa porque ele vai querer essas pedras para transformar em din-din. Isso para nos mostrar que os homens enxergam as coisas na perspectiva deles, externamente, mas Deus não olha o exterior, Deus olha o fundamento, as motivações e as intenções do nosso coração. Ela tem 12 espécies de pedras preciosas e ela é bonita por dentro. O terceiro aspecto desta cidade é que ela é aberta para todos. Ela tem 12 portas. Imagina, é mais do que norte, sul, leste e oeste. É noroeste, é sudeste, é leste. São todas as direções. Veja o capítulo 21, verso 13. Leiam comigo, verso 13. A palavra de Deus diz, 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. Verso de número 25 também nos diz, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Os habitantes podem entrar, a cidade é aberta a todos quem? Da nova aliança, mas da velha aliança. Aqueles heróis da fé de Hebreus capítulo 11 também estão nesta santa cidade, a Nova Jerusalém. Ela está aberta para todos. O evangelho deve ser pregado a todos os homens, mas é para os eleitos, a santa cidade. O quarto aspecto que eu aprendo desta nova cidade é que a Nova Jerusalém, apesar de ser aberta para todos, ela não é aberta a tudo. Ela é aberta para todos, porque naquele dia nem o IBGE do céu conseguiu contabilizar o número da multidão que João viu. De todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. Mas a Bíblia diz, nesse capítulo 21 também, nessa quarta característica, que apesar de ser aberta a todos, ela não é aberta a tudo.
porque o pecado não entrará nesta cidade. O mal não entrará nesta cidade. A corrupção que nós estamos vendo a entrar no Brasil mais uma vez, pós-Lava Jato, começando pela Suprema Corte, não entrará nesta cidade, não haverá corrupção. E diz o texto no capítulo 21, verso 12 e verso 27, vamos ler comigo, 21, 12. Tinha grande e alta muralha. Porque essa grande muralha, uma figura de linguagem, 12 portas, junto às portas, 12 anjos, sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. E no verso 27, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada. Nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Ela tem uma grande muralha. Muralha serve para proteger. E esta cidade estará separada de todos aqueles que foram lançados no lago de fogo de enxofre. Esta cidade será separada. E como nós cantamos aqui hoje à noite e hoje de manhã, somos intocáveis, inseparáveis. E o maligno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia, não tocarão mais nesta cidade. O muro demarca a santidade da cidade, separando o joio do trigo, o puro do impuro. Se você ler em Zacarias 2,5, eu vou pedir ao Rogério, coloque na tela, Zacarias 2,5, Deus diz na figura de um pedreiro que ele tem o prumo da cidade de Jerusalém, pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela, a sua glória. Zacarias é um dos profetas apocalípticos do Velho Testamento e muitas das suas profecias nos fazem lembrar as revelações que João recebeu na ilha de Patmos, do livro do Apocalipse. E aqui está uma prova disso, quando Zacarias afirma um muro de fogo em seu redor. Ele diz, eu mesmo serei esse muro no meio dela e colocarei ali a minha glória. Quinto aspecto que nós aprendemos aqui neste capítulo, a Nova Jerusalém tem espaço para todos os remidos. Quando eu me converti, que eu li esse livro, eu não entendi muito não, as medidas. Eu lembro que eu estava com uma Bíblia, que não era uma Bíblia de estudo, muito boa. Os comentários ali não me edificavam muito, e eu falei, meu Deus, que medidas são essas? Essa cidade que tem espaço para todos os remidos. Veja o capítulo 21, verso 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, a sua muralha. A cidade é quadrangular. Olha aí, a igreja do Evangelho quadrangular. E de largura iguais e comprimento. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. Sabe o que é isso? 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. É um cubo. Não existe nada parecido no planeta uma cidade dessa. Se vocês acham que São Paulo é grande, acabou de perder para o ranking das grandes cidades. Se você acha que a cidade do México é populosa, se você acha que Tóquio é populosa demais, elas acabaram de perder, porque essa cidade, em termos de medida, ela vai de Aracaju a São Paulo. Tomando as medidas, 2.200 quilômetros, de Aracaju a São Paulo. Só a cidade, sem contar o átrio, o santo lugar. E todos os corredores, os palácios e as praças, só a cidade de Deus, onde nós entraremos, estaremos naquele dia. Nada existe parecido, e na Nova Jerusalém, olha, pelas medidas que nós estudamos aqui, a maior montanha da terra, que é o Monte Everest, desaparece mais de 240 vezes pela medida do Monte Everest. Ele desaparece 240 vezes nesta cidade. Esses números representam para nós o quê? Alguns perguntam, cadê os engenheiros aí? Representam para nós a simetria, a perfeição, a vastidão e a
totalidade dos ideais que Deus projetou para essa cidade chamada Nova Jerusalém, a cidade perfeita, que não é Atlântida e não é nenhuma cidade erigida pelos homens. Não existem bairros ricos e pobres nesta cidade, não tem desigualdade, porque não haverá esquerda, nem direita, haverá um Deus que é a própria luz. Toda a cidade é igual, Deus é o arquiteto e fundador dessa cidade. O autor de Hebreus diz que ele é o fundador desta cidade e o arquiteto. E a muralha mede 144 côvados. Se cada côvado tem 0,45 metros, 0,45, seria mais ou menos só a muralha 70 metros de altura. Alphaville perdeu de fichinha. É um símbolo da sua majestade, da sua grandeza, da sua suficiência e da sua magnificência. Aleluia. Por isso que a Cassiane gravou, eu queria ir para lá, e se eu pudesse estar lá, não queria voltar, porque nós não queremos. Nós conhecemos um irmão, Salomão, que morreu, e ele teve atestado de óbito, é uma das poucas pessoas que eu conheci, e eu fui como Tomé, eu toquei no abdômen dele, porque ele tem 3 temperaturas, frio, quente e morno. Frio mesmo, gelado. Eu toquei, a fila era grande para tocar, porque todo mundo duvida do testemunho dele. Mas eu ouvi o testemunho, e ele é muito engraçado, né? Ele era filho de uma senhora da Assembleia de Deus. Quando ele morreu, ele era jovem, estava perdido ali no mundo do carnaval, e lá no Rio de Janeiro, e ele teve uma história de vida muito, de impacto, de resgate por Deus, muito grande, né? Então, quando ele contou esse testemunho que eu ouvi em Maceió, em Caruaru, ele contou que quando as irmãs estavam aqui no hospital, no IML, orando por ele, para que ele voltasse, que ele entrou no corpo, que o anjo tocou, ele falou para o anjo assim, eu não quero voltar para essa coisa feia não, esse corpo feio aí. E ele ficou muito chateado, porque as irmãs, inclusive a mãe dele, estavam ali orando para que ele voltasse. O enfermeiro saiu correndo, porque o corpo, imagina, o corpo foi cortado e de repente ele se levanta e já está andando dentro do IML e o enfermeiro saiu correndo, foi embora com medo, mas ele contou esse testemunho dizendo, eu não queria voltar para esta terra, queria ficar lá. Que cidade perfeita. Quem contempla a glória de Deus, tem esse deslumbre da glória de Deus, de fato, não quer voltar. Por isso que Paulo, mesmo vivendo aqui na terra, disse, eu tenho um desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por amor de vós eu vou ficar. E ele fica, e escreve as cartas da prisão, e escreve as cartas que edificam até hoje a igreja de Cristo, mas ele confessou, eu tenho um desejo de partir, que é incomparavelmente melhor, porque eu estarei em Cristo. A 6ª característica que nós aprendemos aqui nesta cidade é que ela é lugar onde se vive em total integridade. Lá não tem becos, lá não tem esconderijos. A cidade é quadrangular porque ela fecha nos cantos ângulos de 90 graus. E no ângulo de 90 graus a luz bate e irradia. Quando são ângulos contrários de outros ângulos, fazem sombra. Essa cidade não tem becos, não tem esconderijos. Tudo está às claras. Não se preocupe que lá não vai ter conta de luz da CPFL. Ele é a própria luz. A lâmpada é o Cordeiro. A energia, a força que nós precisamos tanto aqui da energia elétrica é o próprio Deus. Ele é a luz que ilumina. Estar diante dele, ninguém consegue ficar na sua presença e omitir o pecado. Tudo vem à luz através da sua presença. Ele é a própria luz. Não há nada escondido, não há nada escamoteado. A integridade é a base de todos os relacionamentos nesta cidade. E tudo ali vive em luz. Veja, por exemplo, no capítulo 21, verso 18. Vai ser muito bom para a irmã Luz, porque ela vai estar na luz, como luz. Mas como seu marido, pastor Felipe, nos pregou, que nós receberemos um novo nome.
então o dela não será mais Luiz e o meu não será mais Fernando, porque nós receberemos um novo nome, como disse João na cartinha ao vencedor, que Jesus mandou o recado ao vencedor: eu darei um novo nome. Um nome melhor do que esse nome que nós temos nesta terra. E o capítulo 21, verso de número 18, a palavra de Deus nos diz, vejamos, a estrutura da muralha é de jaspe, a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Sabe o que é isso? Transparente. Não precisa de água sanitária, sabão em pó, nem veja multiuso. Tudo é muito limpo, às claras e transparente. Além desse mesmo versículo, temos também no verso 18, 21, 18, já tínhamos lido, né? 21, 18, 21, 21, a parte B, perdoe-me. 21, 21, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Como vidro transparente. Não haverá necessidade alguma de esconder nada, nem será possível, porque estaremos naquele dia na qualidade de homens e mulheres, santos e irrepreensíveis, moldados na imagem da estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus. Vamos para a sétima característica. A Nova Jerusalém é o lugar de plena comunhão com Deus. Apocalipse 21, verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Não haverá templo, o templo somos nós. Deixe-me dizer uma coisa, quando Jesus veio à terra, no capítulo de João, capítulo 2, Jesus olha para o templo que Herodes levou 46 anos para reformar, para ampliar. Reformou aquele templo, banhou de ouro. E aí Jesus chega e diz, derrubarei este templo. E depois de 3 dias o levantarei. Os fariseus disseram, tu estás louco? Herodes levou 46 anos para construir esse templo e diz-nos agora que vai levantar um outro templo em 3 dias. Mas João diz, mas ele se referia ao templo, ao santuário, deixa eu ver se você não está dormindo, do corpo dele. E quando hoje você vai a Jerusalém, os judeus voltaram para Israel em 48, os judeus voltaram para Jerusalém em 67, mas o lugar mais sagrado que os judeus gostariam de estar é o monte ali onde o templo estava construído e erigido. E por incrível que pareça, um califa lá atrás construiu a mesquita de Omar. E nos tratados internacionais de Israel com os árabes, o povo judeu não pode entrar no pátio onde antigamente era o templo. E se isso é muito bom para nós, porque se eles tivessem voltado, eles já teriam construído o templo. Se eles tivessem acesso àquele pátio, eles teriam levantado o templo. E o templo construído teria sacrifícios de animais. Mas Jesus levantou um novo templo, uma nova aliança, para deixar muito claro que o templo somos nós, as pedras vivas. E hoje nós celebramos o perfeito, último e pleno sacrifício, que é o sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus perfeito, no templo que se chama a igreja. E Deus é tão soberano que os judeus voltaram para a terra, mas não têm acesso ao pátio do templo, ao local onde era o templo, porque o templo verdadeiro hoje é a igreja do Deus vivo, o santuário do Deus vivo. E as pedras vivas que estão aqui, deem uma salva de palmas para Jesus. Ele é o templo, ele nós construímos e formamos o templo do Deus vivo nesta terra. Aleluia! Isso mostra que não haverá templo, mas as pedras lá no templo de Jerusalém estavam coladinhas umas das outras. E eu acho melhor a gente começar a se alinhar aqui na terra em comunhão com os irmãos, porque tem gente doente na igreja de koinonite. Koinonite é a inflamação da koinonia. Koinonia é comunhão em grego. E tem muitas pessoas que... E é muita koinonite. Eu quero dizer para você que vá se acostumando, porque nós vamos estar juntos na mesma cidade. E é possível que o anjo coloque você do lado e colado
com a pedra daqui da terra que te deu coinonite e que lá vai ter coinonia. Vai se arrumando, irmão. Vai se arrumando no prumo de Jeová. Vai se alinhando com o propósito de Deus. Não adianta ficar, eu vou mudar de igreja, eu vou mudar de local, eu não gosto de fulano, eu não gosto da pregação do pastor, eu não gosto daquele instrumento, eu não gosto daquilo, não gosto daquele outro. E aí vai perdendo comunhão e depois vai ter problema de doença chamada coinonite, porque ninguém consegue viver sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos uns dos outros. E amar é uma decisão, é uma vontade do meu coração, não é um sentimento. Não me diga que você não ama mais o seu filho, mesmo o seu filho fazendo coisa errada. Eu não amo. Ama sim. Você vai receber. Você vai visitar seu filho na prisão, que Deus o livre. Você vai cuidar e buscá-lo nas praças, drogado, porque você ama, porque é decisão. E Deus não desiste de nenhum de nós. Nós desistimos dos outros facilmente. Nós desistimos dos relacionamentos. Nós quebramos relacionamentos. Paulo diz que os gentios são estranhos às alianças de Deus. Nós quebramos as alianças facilmente. Nós não valorizamos o que é uma aliança. E não é fácil. Quando nós somos machucados e feridos e rejeitados, até mesmo dentro da casa de Deus. Mas Deus levanta pessoas que nos amam, que nos dão suporte. E nós precisamos crescer e amadurecer e decidir amar, independente, ainda que o outro não nos corresponda. Eu decidirei amar, porque Deus nos quando nós ainda éramos pecadores. Oitava característica, a Nova Jerusalém é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. Essa cidade será iluminada não mais pelo sol, não mais pela lua. A glória de Deus a iluminará. E a lâmpada dessa cidade é o Cordeiro que ilumina. Portanto, eu repito, é o lugar da manifestação plena da glória de Deus. Apocalipse 21, verso 23 e 24. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a ilumina. O Cordeiro é a sua lâmpada e as nações andarão mediante a sua luz. Aleluia. E os reis da terra lhe trazem a sua glória. A nona característica, a Nova Jerusalém é o paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. Desde a queda, o homem perdeu a comunhão. E aquele paraíso, jardim do Éden, agora nós vamos ter esse novo jardim dentro de uma cidade. E essa cidade restaurada, essa cidade perfeita que digo, também é uma noiva. É uma cidade, a Nova Jerusalém. Veja, por exemplo, Apocalipse 22, verso 1 e 2. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida. Eu dou uma pausa. Toda vez que eu chego nesse versículo, eu dou uma lembrada muito boa, pelo Espírito que me faz lembrar, na verdade, em Gênesis capítulo 3. Nós sempre enxergamos Gênesis 3 só o pecado, a queda. Mas os últimos versículos de Gênesis 3 diz que Deus mandou um anjo guardar o caminho de acesso à árvore da vida. Eu vou repetir. Deus mandou um anjo guardar o caminho que dá acesso à árvore da vida. Mas eu quero dizer à igreja que o caminho já nos foi dado. A árvore já está disponível. O caminho é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e Ele é também a árvore da vida. E quem tem um filho tem a vida. E quem tem um filho tem relacionamento com Deus. E a árvore já está disponível nesse jardim que hoje é invisível.
porque nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Mas um dia, aquilo que é invisível tornar-se-á visível. E em breve, quando a trombeta tocar, Ele descerá dos céus e todo olho verá. E nós veremos a santa cidade, a nova Jerusalém descendo, a árvore da vida, dando frutos. E nós vamos nos alimentar desses frutos. Verso 2 diz que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Até hoje essa árvore está curando a mim e a você. Está curando as nações, curando das mazelas. Você que está aí nos ouvindo, Deus está curando a sua vida. Curando traumas, rejeições, feridas, bloqueios, medos, pânico, insegurança. Deus está te dando ousadia, discernimento, intrepidez para você se levantar, porque Ele fez de você uma nova criação em Cristo Jesus, e as coisas velhas ficaram para trás, e tudo se fez novo, e a árvore está disponível, e as folhas estão disponíveis, numa figura alegórica para dizer, a cura para ti. Eu te restauro, eu te levanto, eu te restabeleço. Eu coloco coisas novas, eu faço coisas novas. Não olheis as coisas antigas, não percebeis as coisas antigas. Eis que eu faço coisas novas. Caminhe com Deus. A árvore da vida está disponível para você e para mim. E a 10ª característica desta cidade, ela está construída sobre o fundamento da verdade. Lá não tem mentira, lá é a verdade. Apocalipse 21, 14 diz assim para nós. 21, verso 14, a muralha da cidade tinha 12 fundamentos e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E ainda em Efésios 2:20, nós vamos ler Efésios 2:20, o apóstolo Paulo diz que nós estamos fundamentados com a doutrina dos apóstolos e dos profetas, sendo Ele mesmo Jesus a pedra angular. E esse fundamento é a doutrina de Cristo, e a doutrina de Cristo é a verdade. A 11ª característica, faltam apenas duas, essa e mais uma, a Nova Jerusalém é onde está o trono de Deus. Veja o capítulo 22, verso 3 e 4. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o Cordeiro, e os seus servos o servirão. E nesse trono de Deus que nós estaremos nesta cidade, é o lugar de descanso. O autor de Hebreus, capítulo 4, verso 9, nos diz que ainda resta para nós um descanso sabático para o povo de Deus. Entra no descanso. Deus está no trono trabalhando por você. E enquanto você dorme, Ele trabalha. Ele não cochila, Ele não dormita, o guarda de Israel. Ele trabalha por você. E se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Descanse, deixe Ele trabalhar, porque Ele está no trono. E nesta cidade, como dizia Santo Agostinho, que também escreveu sobre cidade de Deus e cidade dos homens, um dos seus livros, a cidade de Deus perfeita, a cidade dos homens imperfeita. E nesta dicotomia de cidade, Santo Agostinho escreveu em um outro livro seu chamado Confissões: teu primeiro dia, homem, na terra foi descansar. Teu último dia é descansar em Deus. O homem foi criado no 6º dia. Quando ele foi criado, já começou o 7º. Você pensou que ele pegou a enxada para trabalhar? Não. Ele descansou em Deus, contemplando o Criador. E Santo Agostinho faz uma paráfrase desse texto bíblico para dizer: teu primeiro dia, homem, foi descansar. Teu destino e teu último dia é descansar em Deus. Lembrei de Isaías 64, de um Deus que trabalha. Desde a eternidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor daqueles que esperam nele. Esperemos em Deus. E a última característica desta cidade, narrada pelo evangelista João, autor do Apocalipse: a Nova Jerusalém, é onde os remidos vão reinar com Cristo eternamente. Aleluia. Se nós vamos julgar no tribunal da Suprema Corte Celestial
os anjos. Nós vamos julgar as nações. Coríntios capítulo 3, Paulo diz que nós vamos julgar, depois que comparecermos o tribunal de Cristo, nós vamos julgar os homens e julgar os anjos caídos. Já pensou? Está pensando que você é Zé Ninguém? Deus vai te levantar para ser... Ele já nos levantou. Ele diz em Apocalipse 1 que nós somos reis e sacerdotes com Cristo. E vamos governar com Ele. E o capítulo 22, verso 5, o problema quando a gente fala isso, depende... Aqui não, que aqui todo mundo aqui é tranquilo. Mas se eu falar uma frase dessa, é tanto glória, porque as pessoas falam em reinar, elas querem o poder, pelo poder. Mas o poder, nós não podemos buscar o cargo. É o cargo que nos procura. É o caráter de Cristo em nós que nos convida para a função que devemos exercer, reis e sacerdotes. 22, versículo 5 diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e a igreja lerá comigo em voz alta, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Somos reis e sacerdotes, reinaremos com Ele. Que tal terminarmos o culto e cantarmos mais uma vez? Somos invencíveis, somos intocáveis, somos um povo eleito, nação eleita, povo adquirido, propriedade de Deus. E eu desafio o seu coração a não esmorecer na sua fé, nesses dias tão difíceis. Lembre-se que olhos não viram e ouvidos não ouviram acerca dessas verdades que nós já cremos, mas que temos como garantia de que um dia tudo isso irá se concretizar. As pedras vivas estão aqui hoje à noite, mas lembremos, já tem pedras que partiram para a eternidade. Quando Ele voltar, todas as pedras serão somadas, unidas, e Ele comporá e formará a eterna, a nova e santa cidade, Jerusalém. Gostamos muito de ir a Jerusalém terrena. Hoje mesmo eu coloquei 2 fotos lindas no Instagram sobre Jerusalém. Depois você pode olhar lá no meu canal do Instagram. Mas aquela cidade, Jerusalém, ainda é imperfeita devido aos homens. Mas nós estamos aguardando a Jerusalém perfeita, que desce do céu, ataviada como noiva para as bodas do Cordeiro.